Bom, a aula de hoje vai ser sobre Toyotismo, Lean Production e Just in Time. Vamos traduzir. Toyotismo é aquele fabricante de automóveis, né? Hoje é o maior do mundo, a Toyota. Vou contar a historinha da Toyota. Lean Production, traduzindo, é produção leve. Produção enxuta, sem desperdícios, com poucos funcionários, tem mais agilidade. Só vai produzir aquilo que foi vendido já. Não acumula estoque nem de matéria-prima, nem de produtos acabados. Por isso que é chamado produção leve. Não tem aquela chefia que fica no pé, né? Cada um já sabe o que tem que fazer. É por isso que é produção leve. É um outro conceito, não tem nada a ver com Taylorismo, né? Fordismo. Just in time, o que quer dizer? No tempo exato, no lugar adequado e na quantidade certa. Isso quer dizer just in time. Então você não vai ter acumulação de estoques, nem de matérias-primas, nem de produtos acabados e nem de gente, né? Principalmente eles focalizam, olha, quanto menos gente tiver na fábrica, melhor. Fazer o mesmo trabalho com menos pessoas. Isso é uma ideia lá do Toyota. Como nossa rotina toda semana, né? Eu separei duas videoaulas sobre esse tema, Toyotismo, Lean Production e Just in Time. São duas videoaulas de excelente qualidade, eu gostei muito. Essa primeira aqui, o professor é um palhaço, né? Você vai chorar de rir com ele. Não deixa de assistir, é 20 minutos só. Essa outra videoaula aqui já é mais completa, mais extensa, produzida pela Rede Globo. Olha, de qualidade. Apesar de ser antigo, explica muito bem o que é o Kanban. Quando você fala Kanban, o que é Kanban? De japonês, né? Vamos traduzir. É uma etiqueta, uma tabuleta que você põe assim, espalhada pela fábrica. Aquela tabuleta, aquele painel, né? Mostra para você o que você tem que fazer. Você olha no painel e fala, ó, hoje eu preciso produzir 50 peças. Hoje vai chegar matéria-prima X. Hoje é o dia de fazer tal coisa. Porque cada funcionário, ele é multitarefa, ele não é fazer uma coisa só igual no Taylorismo. Rapidamente você vai lá, reorganiza a sua bancada de trabalho, troca de máquina e já se prepara para mudar o esquema, produzir outras coisas. E o Kanban é o quê? Etiqueta, né? Traduzindo, tabuleta, plaquinha que você fica vendo no painel como as coisas estão caminhando, aquele painel vai sendo atualizado. É isso que é Kanban. É um vídeo da Globo muito bom. Era da época que a Globo dava videoaula, né? Esqueci o Era nome. o Telecurso 2000. Telecurso segundo grau, muito bem. É um vídeo antigo, mas muito bacana. Gostei. Não deixem de assistir, porque vocês vão entender melhor esse texto que eu escrevi. E com certeza as aulas melhores do que a minha, né? Mas a minha aula é o seguinte: o que eu apresentei é o que eu vou cobrar na prova. Então, uma coisa complementa a outra, tá? Então, a agenda de hoje, nós vamos falar o que é o toyotismo. O toyotismo adota várias estratégias, vários modelos de produção, né? Com o intuito, mais uma vez, de aumentar a produtividade. O que é produtividade? É produzir mais, gastando menos. Desde os tempos de Taylor, de Ford, de Fayol, a preocupação é sempre a mesma. Só que aqui eles estão fazendo de maneira diferente. Vamos falar o que é o Just in Time, o que é o trabalho em equipe, o que é administração por estresse.
o que é flexibilização da mão de obra, o que é gestão participativa e o que é o controle da qualidade. Pessoal, toda essa listinha aqui é parte do toyotismo. O toyotismo abrange tudo isso, tá? Estratégia de produção, subcontratação ou terceirização também é usada no toyotismo. Então, o que é o toyotismo? Contando um pouquinho de história. O Toyota, eles falam Toyota com D, depois mudou para Toyota. Era uma fábrica de teares para tecer, para fabricar tecido, antes de 1960. É uma indústria muito antiga, tinha aqueles teares mecânicos, né? Então o negócio da Toyota era tecelagem, fabricar máquina para tecelagem. E as máquinas deles eram muito boas, exportavam para a Europa, Estados Unidos, Inglaterra. Eram máquinas automáticas. O que tinha nessa máquina? Tecelagem é assim, você põe vários carretéis de linha lá, por exemplo, né? E aí vai produzindo pano. Quando acaba a linha de algum carretel, a máquina para. É uma máquina automática que ela mesmo se controla, ela para. Aí o operário vai lá, põe um carretel novo de linha e dispara a máquina para continuar tecendo. Aí tem a tal da lançadeira. A lançadeira é assim. Tem o fio que vem vertical, tem o fio que vai horizontal e vai fazendo a trama, vai trançando. A lançadeira é o horizontal, ela fica correndo para lá e para cá. E essa lançadeira, às vezes, ela também acaba a linha, ela escapa, enrosca. Aí a máquina trava. Automaticamente a máquina para. Tem esse dispositivo de segurança, de automação, inventado pela Toyota. É um jeito de fabricar máquina automática, mecânica. E funcionava muito bem. Esse conceito de automação, ele veio até hoje na Toyota. Aí, como que o operário trabalhava? Ele somente monitorava a máquina, para não deixar ela parar. Ele ficava alimentando linha, ficava destravando a máquina. Quando a máquina para, porque faltou linha, faltou graxa, faltou alguma coisa. O operário vai lá e põe o carretel de linha, destrava o negócio, escapou não sei o que, passa a linha na agulha, sei lá, eu não entendo muito bem. E aciona o botão para a máquina continuar trabalhando. A máquina faz uma auto-checagem, assim, um auto-teste, né? E consegue verificar se está tudo em ordem, aí ela começa a funcionar. Se esse autoteste falhar, ela não liga. A função do operário é só isso, ficar vigiando a máquina. É tudo automatizado, né? E esse princípio de automação ele segue até hoje na fabricação de automóveis. O que aconteceu? O Toyota, ele falou assim: eu acho que nós estamos tendo sucesso com a nossa fábrica, vou investir, vou começar a fabricar automóveis. Aí parou de fabricar teares. Isso lá em 1950, eu acho. A Toyota ela começou a mudar de negócio. Em vez de fazer tear mecânico, começou a fabricar automóveis. Só que os conceitos, as estratégias, o jeito de trabalhar deles é um modelo que deu muito certo, né? E as fábricas americanas, Chevrolet, Ford, ainda seguindo aquele modelo antigo de Taylor, né? Da administração científica. O Toyota não, ele veio com esse modelo novo e teve uma quebra de paradigma, né? Uma quebra do jeito de fazer as coisas. Eu vou ler essa introdução aqui para vocês. O modelo de produção baseado no princípio
taylorista fordista de produção em massa. Foi superado no final da década de 1960 pela Toyota, quando ela adotou uma nova forma de organização do trabalho. Aqui vocês entendam o chão da fábrica, né? O jeito de produzir, de fabricar, manufatura. Então, foi um jeito mais flexível, não tinha mais aquele negócio de pôr o cronômetro na cara do operário para controlar quantas peças faz por hora, não tinha mais nada disso. Não tinha mais chefe. O operário ele já sabia o que ele tinha que fazer, não precisava ficar sendo controlado por ninguém. Por isso que é mais flexível. O operário ele era multitarefa, ele sabia fazer de tudo. Você tira um operário daqui dessa furadeira e leva para trabalhar na prensa. Ele sabe fazer, de modo que não fica bitolado igual antigamente, né? A especialização da mão de obra, divisão de tarefas, isso aí acabou. Por isso que é uma organização mais flexível. É uma organização que ocupa uma fábrica com menor espaço, com menos gente. E também não tem muita concentração de estoque. Ele só vai produzir aquilo que já vendeu. Não fica acumulando estoque para vender depois, né? Então não precisa de muito espaço. Também matéria-prima, só vai guardar aqui o que vai usar hoje. Não fica acumulando o excesso de material. E esse executivo aqui, né, da Toyota, Taishi Ono, passou a fazer mudanças na produção. Introduziu técnicas que permitiam alterar rapidamente as máquinas. Ou seja, aquela história de falar, ó, hoje a gente produziu motor, amanhã a gente vai produzir suspensão do carro. Você reorganiza rapidamente ali a oficina, né, as bancadas, a linha de montagem, e no dia seguinte já começa a produzir outras coisas. Isso é flexibilizado. Alterar rapidamente as máquinas, as pessoas. O cara que estava trabalhando numa posição muda para outra. São processos de fabricação flexíveis, através de algumas regras criteriosas. Todo elemento que não agregasse valor ao produto deveria ser eliminado. Por quê? Alguma ferramenta que está lá não está sendo usada, algum material que não vai usar. Principalmente um funcionário que está ali sem função. Tem que ter ali na fábrica, no local da produção, somente aquelas coisas que são úteis. O que não está sendo utilizado tem que reorganizar, limpar, né? Então o ONU falou assim, ó, tudo que está aí em excesso, que não está sendo usado, é um desperdício. E ele pensava sempre em desperdício, né? Eliminando o desperdício, ele aumentaria os lucros, ou seja, excesso de material, excesso de mão de obra, excesso de produtos acabados, tudo é desperdício para ele. Se o funcionário tem que sair da mesa de trabalho dele, caminhar 10 passos para pegar uma ferramenta no armário, isso aí é movimentação, transporte, tudo isso é desperdício. O movimento a mais que ele fizer é um desperdício. Aquele tempo que você gasta com estocagem de material, transporte de material, é desperdício. E ele observava isso também, para que a fábrica fosse o mais eficiente possível. E ter um chefe para controlar as pessoas, não existe mais isso. É uma pessoa a menos que eu preciso pagar salário. O próprio operário ele já deve saber o que ele tem que fazer. Não precisa ficar ninguém controlando, né? Não existe mais gerente, chefe, nem supervisor. Então, ONU disse assim, olha, eu tenho 7 tipos principais de desperdícios que eu devo eliminar. Quais são eles? Número 1. Tempo perdido para consertos ou refugos. O
que é um refúgio? Você fabricou uma peça, só que ela saiu com defeito. Eu tinha que fazer 3 furos no ferro aqui. O furo do meio está fora de centro. Aí você pega, refugou, joga fora. Perdeu, né? Desperdício, correto? Ah, tem uma peça aqui que faltou aplicar um parafuso e uma porca. Volta lá atrás na linha de montagem. Ó, põe um parafuso e uma porca aqui. Isso é conserto, é um retrabalho. É um desperdício. E como que evita isso? E evita através do controle de qualidade, né? Eles levavam o controle de qualidade muito a sério. A filosofia é a seguinte: faça as coisas com qualidade, corretamente, logo da primeira vez. Para essa peça não precisar voltar para sua mão para consertar, né? Principalmente se entrega um automóvel. Já tem que ter qualidade, tem que ter teste, garantia de que não tem nada de errado, para que esse carro não volte para manutenção. Você vê que os carros da Toyota são bons, né? Não dá oficina. Você só põe gasolina, troca óleo, troca pneu e não precisa encostar na oficina. São produtos de qualidade. Essa filosofia, evitar conserto. Outro tipo de desperdício. Você produzir mais do que o necessário, né? Ou antes de vender o que você está produzindo. Se você não vendeu, para de fabricar. Use esse tempo para planejar, reorganizar a oficina, sei lá. As fábricas eu chamo de oficina, mas é fábrica. Operações desnecessárias no processo de manufatura são, assim como o Taylor, né? Ele estudou os movimentos, as operações. Aqui também tem um estudo assim de otimização do processo de fabricação, de manufatura. Manufatura quer dizer aquele processo manual, né? De construir o automóvel, de fabricar. Transporte. Fica os caras com aquelas empilhadeiras correndo para a fábrica, para lá e para cá, que não doido, né? Carinha carregando caixa nas costas. Fala, mas por que você está carregando essa caixa aí? Ah, eu fui buscar lá as peças para eu montar aqui. Então, tudo está organizado, planejado, para que não tenha essa corre-corre assim, desnecessário, né, de transporte. Já põe tudo ali perto da sua mesa, tudo que você vai precisar, para você não ter que parar de trabalhar e ir lá buscar a matéria-prima. Transporte é um desperdício, você só vai transportar somente o necessário. Pôr as coisas tudo no seu lugar correto. Estoque. Quanto menos estoque tiver, melhor. Estoque, pessoal, entenda assim. Eu tenho lá armazenado, sei lá, caixas de parafuso, caixas de mola, várias rodas de carro. Tudo que está armazenado ali no estoque é o seu dinheiro que está parado ali. Então, quanto menos estoque tiver, melhor. Você só vai estocar aquilo que é para a produção de um dia. O mesmo, produtos acabados. Eu tenho lá milhares de automóveis no pátio esperando para ser vendido. Não, a Toyota não tem isso aí, não. Todos aqueles carros parados esperando vender, é o seu dinheiro que está parado ali. Por que eu não ponho no banco? Aplica lá na Bolsa de Valores. Só vou produzir aquilo que já foi encomendado. Essa é a ideia. É o just in time, né? Não existe estoques nem de matéria-prima, nem de produtos acabados. Evitar a movimentação humana e evitar tempo de espera, né? Na linha de produção. Esse é o modelo Toyota de produção. Pessoal, eu vou ter um slide para cada tipo de desperdício aqui, vou explicar direitinho, né? Então, com base nisso, surgiu o modelo Toyota, composto por automatização, aquele conceito que eu expliquei no início da aula, né?
do tear, das máquinas totalmente automáticas. Ela faz tudo sozinha. Você só fica ali alimentando, monitorando se ela não para. Tudo é automático. Just in time, eliminar estoques. Trabalho em equipe, isso daqui eu vou explicar para vocês, é muito importante, é um conceito novo. Não tem aquele chefe chato que fica te controlando, você mesmo tem que se autocontrolar, você tem que saber a sua meta, o que você tem que fazer naquele dia. Administração por estresse. Estresse é o cansaço do ser humano, né? Eu vou explicar o que é isso. Então, além desses conceitos aqui do toyotismo, tem esses outros aqui. Flexibilização, esses 7 são desperdício, esses outros aqui são a maneira de trabalhar. Flexibilização da mão de obra. É o quê? É aquele operário que sabe fazer de tudo. Para que eu preciso contratar 3 operários? Um que é mecânico, outro que é eletricista, outro que é encanador. Não, eu vou contratar um só, ele tem que saber fazer tudo. Eu testo ele. E se eu precisar tirar ele da função de encanador e remanejar para mecânico, eu não preciso contratar mais gente. Não fica gente sobrando ali sem fazer nada. Gestão participativa, vou explicar o que é. O que é isso? É o próprio operário que vira gerente, né? Ele está empoderado. Deram poder para o operário de chefia. Vou explicar. Controle de qualidade rígido. Ou seja, entregou a peça, essa peça não vai voltar na sua mão para consertar e nem vai ser rejeitada lá na frente por causa de algum defeito. Tem que controlar direitinho a qualidade. E por fim, subcontratação ou terceirização. A terceirização é um funcionário que não é da Toyota, é de outra empresa que está lá dentro ajudando no trabalho. Então vamos lá, vai ter um slide para cada item desses aqui de baixo, tá? Em conjunto com essa filosofia aqui de eliminar os desperdícios. De 1 a 7 são os desperdícios. Automatização. As máquinas operatrizes, né, da fábrica, aquelas máquinas grandes, prensa, furadeira, solda, tudo é automático. A máquina faz tudo sozinha. E o operário só fica observando a máquina trabalhar. Ele vai alimentando a máquina, põe matéria-prima aqui, sai a matéria-prima trabalhada do lado de lá. Por exemplo, eu pus uma chapa de aço aqui na furadeira, do outro lado sai a chapa toda furadinha já. E ele não vai fazer o furo, quem faz o furo é a máquina. O operário só vai monitorar. E as máquinas têm a capacidade de parar. A máquina se autogerencia. Se a máquina fica fazendo uns autotestes, né? Se a máquina vê que matéria-prima não está entrando, ela para. Se faltou lubrificar, ela para. Travou alguma coisa, ela para. Não é aquelas máquinas que são operadas manualmente, ela se autogerencia. É uma máquina que tem segurança, ela trava, ela mesmo para sozinha. Controle eletrônico, né? E aí o funcionário tem que ir lá ver, fica uma luzinha amarela piscando, corrige lá o que faltou. Ah, faltou trocar a broca aqui para fazer furo de outro diâmetro. Aí ele põe a máquina, continua. É o operário que aperta o Start para ela reiniciar. Então, o que acontece? Uma única pessoa pode monitorar várias máquinas.
E o trabalho em si é feito pela máquina. Vamos supor, esse operário aqui vai controlar 3 máquinas, para não deixar a máquina parar. E aí você reduz grandemente o número de trabalhadores, né? O que era feito por 30 homens é feito por um homem só. E é assim mesmo. Automatização pela informática, né? Pela mecatrônica. O computador controla as máquinas operatrizes, os robôs, robô que faz solda, né? Robô que faz furação, né? Robô que faz pintura. O operário só vai ficar ali controlando o robozinho, né? Outro conceito, just in time. Vou ler para vocês. Toda demanda deve ser produzida após efetivada a sua venda, a fim de manter um fluxo contínuo de produção. Para tanto, utilizam-se sistemas visuais de informação, o Kanban. O Kanban é assim, são umas plaquinhas, umas etiquetas, uns quadros assim, que você está trabalhando assim, você olha do seu lado, você já vê o quadro ali. Esse quadro ele informa para você o que o seu colega está fazendo, quantas peças vão ser produzidas hoje, qual é a meta para hoje. Cada vez que você entrega, produzir 10 peças, vou lá e entrego, eu vou lá na plaquinha e atualizo mais 10. Cada um fica atualizando esse painel visual e todo mundo entra em tipo assim um sincronismo, né? Tudo trabalha em harmonia porque todo mundo está olhando pro Kanban, pro quadro. E é isso que é o Kanban. E o Just in Time, através do Kanban, você vai controlando a produção, né? Para que a linha de produção não pare e que para que a meta de produção daquele dia seja cumprida. Somente o necessário, just in time, a quantidade certa, no horário certo, no local certo. Essa é a tradução para just in time. Nada mais do que o necessário. E trabalho em equipe. Aqui, pessoal, é um conceito assim mais radical. Olhando para o Taylor, nada a ver. Muda tudo. Primeiro, não tem chefe. Uma equipe pequena de 5 pessoas não tem chefe. Essa equipe, eles se reúnem, os operários, negociam, conversam, decidem, se auto-organizam, se autogerenciam. Tem um líder, normalmente é um funcionário mais antigo, mais experiente, que vai ensinar os colegas, que vai decidir as coisas, vai tomar as decisões, né? E todos são multifuncionais, eles são flexíveis, não é aquele cara bitolado que só faz uma coisa. Tem que ter a capacidade para se reorganizar, mudar de função rapidamente. Então, isso é racionalização de mão de obra. Agrupar os trabalhadores em equipes sob a orientação de um líder. Quem é esse líder? É um trabalhador, ele, ao mesmo tempo que ele é chefe, ele está trabalhando igual aos colegas. Ele não é mais do que ninguém, ele somente está naquele momento como líder, assim como ele pode passar para outro. Ele manda, mas ele sabe fazer, ele trabalha também ali. Não fica só controlando. Tem um líder para coordenar a equipe. E esse líder, ele pode substituir qualquer um da sua equipe. Ele é multitarefa. Se algum faltar, né? Sei lá. Folga. Ficou doente. Tirou férias. O líder assume a posição de qualquer um.
Isso elimina o tempo morto, aquele tempo ocioso, né? Ah, faltou tal pessoa, parou, né? É só ele que sabe fazer aquilo? Não, agora todos sabem fazer. Ninguém é, assim, insubstituível. Além disso, cada trabalhador deve descobrir os tempos mortos e eliminá-los. Pessoal, aqui tem um conceito assim de que o próprio trabalhador, ele pensa como se ele fosse dono da fábrica, né? Os diretores dão esse poder para ele tomar decisão e ele começa a pensar em eficiência e mais produtividade, para que nada pare, para que nada fique com tempo morto. O próprio funcionário tem que ver isso. Não é mais o chefe que fica fiscalizando. A racionalização significa o quê? Uma fábrica mínima. Quanto menos máquina, quanto menos tempo tiver, quanto menos ferramenta e principalmente quanto menos gente tiver trabalhando, melhor. É você ter mão de obra o mínimo possível. O objetivo é reduzir trabalhadores e não diminuir o trabalho, ou seja, eu vou fazer o mesmo trabalho com menos gente. Se você trabalhar de uma maneira mais eficiente, você vai conseguir. Não quer dizer que você vai se matar de trabalhar, não é isso. Agora vem a questão do estresse. Estresse é o cansaço do ser humano, né? Fadiga, esgota tanto o cérebro quanto o braço, a perna. Esse trabalho em equipe, ele visa o quê? Todos. Um está olhando para o outro trabalhar, um está trabalhando do lado do outro. E um vigia o outro, que ninguém pode enrolar, né? Ninguém pode ficar fazendo corpo mole. Por quê? O sucesso da equipe toda é o sucesso de cada um. Então, se um prejudica a equipe, todo mundo vai pagar por isso, né? Você tem uma meta para cumprir. Hoje eu preciso produzir 50 peças. Nós 5 aqui temos que entregar 50 peças. É lógico, você vê que o colega está enrolando, você vai lá e fala, vamos lá, né? Logo acaba, vamos cumprir a meta. Isso é administração por estresse. Se você acha que a equipe atingiu aquele limite, já estamos cansados, vamos parar por hoje. Tem que administrar o cansaço humano. Ninguém pode trabalhar cansaço, né? A produtividade cai, você faz coisa errada, você pode causar um acidente, né? Pode se acidentar. E pode também prejudicar a sua saúde. Ninguém quer isso. Administração por estresse quer dizer o seguinte: vamos ser eficientes, vamos produzir o máximo possível no nosso limite, até onde a gente aguentar. Mas a gente tem aquele limite da vida, né? O ritmo vital. Ou seja, o ser humano trabalha 8 horas por dia, 8 horas se diverte, 8 horas dorme. Tem que respeitar o ritmo vital, né? Tem que comer, tem que ter um horário para refeição, para descanso, essas coisas aí. Então, você vai trabalhar no limite, mas também não é aquele trabalho desumano. E todo mundo tem que se policiar para não ter enrolação. Administra o estresse. Está cansado? Vai descansar. Pessoal, até aqui tá tranquilo para vocês? Tá claro a aula? Tem perguntas, comentários? Para mim tá tranquilo, professor. Tá claro? Obrigado. Fico feliz que tá dando certo a minha aula. Vocês estão aprendendo. Até então eu não conhecia isso aí, a toyotismo, né? Introdução. Então, a Toyota, ela inventou essa maneira de trabalhar
E na General Motors, né, na Chevrolet americana, ainda não era assim. Né? E a Toyota ela se tornou a maior fabricante de automóveis do mundo. Teve muito sucesso com esse modelo aí. O que é flexibilização da mão de obra? Quer dizer o seguinte, cada trabalhador tem que ser flexível. Eu não fico bitolado fazendo somente aquela tarefa o dia todo, repetitivo, igual o Taylor, né, ensinava, especialização da mão de obra. Não, aqui não. Aqui todos sabem fazer de tudo. Se precisar tirar uma pessoa de uma função e pôr na outra, ela rapidamente vai ser realocada no trabalho. Cada trabalhador deve ser polivalente, saber multitarefa, saber fazer várias coisas, para que possa assumir qualquer posto que seja necessário. Na falta de um operário, ele vai lá e reassume o lugar daquela outra pessoa. Ou então, nem precisa faltar ninguém. Você imagine uma linha de produção. O que é linha de produção? Você vai fabricando as peças do automóvel, cada um fabrica uma peça e depois vai ajuntando, vai montando tudo. A linha é uma coisa sequencial. Primeiro tem que fabricar o motor para depois colocar o motor dentro do carro. Então, as peças do motor tem que ser... Cada um fabrica uma parte e depois vai montando tudo. O que acontece? Às vezes, tem um cara lá que está fabricando, sei lá, injeção eletrônica, é parte do motor, né? Só que ele tem o Kanban, né? Tem a tabuleta. Ó, hoje eu fabriquei 50 peças. E essas peças você passa para o seu colega do lado para ele montar no motor. Só que o cara que está do lado, ele está no sufoco, ele não está dando conta. O Kanban dele acumulou, ele está no zero ainda. Então você realoca o funcionário, tira daqui e põe ali para ajudar o colega, para harmonizar aquela linha de produção, para não parar aquela sequência. Com isso, a Toyota ganhou em produtividade. Então, cada trabalhador tem que ser multitarefa para assumir, polivalente, né? Qualquer posto que seja necessário. Isto é uma antecipação ao recente princípio de multifuncionalidade. Coisa moderna, pessoal, que lá no tempo da Revolução Industrial não existia. Pelo qual cada pessoa precisa desenvolver várias habilidades e competência para ingressar ou se manter no mercado de trabalho. Vocês já ouviram falar? Tem muita discussão, né? O pessoal de administração sempre discute isso. Quando vai entrevistar um funcionário para empresa, para emprego, eles fazem uma pergunta só para ver a cabecinha do funcionário, se ele está ligado nessa parte, né? Você é um especialista ou você é um generalista? Você já viu essa discussão em algum lugar? É uma questão atual, né? Se discute muito isso. E hoje em dia, o pessoal dá preferência para os generalistas, ou seja, eu faço várias coisas. Se precisar largar um trabalho vamos supor, estou na informática, sou administrador de banco de dados. Se precisar largar, falar, não, você não vai fazer mais isso, agora você vai fazer administrador de sistemas Unix. Vou lá. Não, agora você não é mais administrador de Unix, agora você é administrador de redes. Larguei, vou lá. Não, agora você não faz mais isso. Agora você vai fazer só backup. Vou lá. Eu fiz tudo isso. Então, é generalista. Eu topo qualquer parada. É isso que é ser generalista. Agora, o especialista é um cara assim, metódico, né?
Ó, eu sou administrador de sistemas Unix. Eu sei muito bem fazer isso aqui, ninguém faz melhor do que eu. E só que essa parte aí de banco de dados não é comigo não, se chama outro para fazer. Esse é o especialista. Hoje em dia não é muito bem-vindo essa ideia de falar, eu sou especialista em tal coisa. Você fala, olha, eu conheço isso, conheço aquilo, mas eu domino muito bem, melhor isso daqui. Mas nunca fala que você é especialista, que eles não têm visto com bons olhos hoje em dia. Antigamente era visto com bons olhos. A partir da década de 1970, quando veio o toyotismo, né? Aí começou a mudar esse pensamento. Então, a flexibilização da mão de obra requer que as pessoas tenham qualificação para fazer várias tarefas. E isso aí garante um índice zero de desperdício. O que seria esse desperdício? Eu ser obrigado a contratar 3 pessoas, né? Na informática, por exemplo, onde eu trabalhei, o patrão ia ter que contratar administrador de redes, administrador de banco de dados, administrador de sistemas de Unix e outro para fazer backup. Olha, o Ergimir sozinho fazia as 4 coisas com uma pessoa só, não precisou contratar 4. Então é isso, pessoal. Hoje em dia é assim. Tem que saber de fazer de tudo. Você trabalha por 10 e ganha por 1. E é assim mesmo. Não reclame, senão vai ser demitido, hein? É assim que funciona, infelizmente, né? O patrão quer isso. E o que é gestão participativa? É outra estratégia da Toyota, né? Que é adotada na fábrica Toyota. Gestão ou gerência, né? É quase que a mesma coisa. O gestor é um cara que, além de controlar, de gerenciar as coisas de acordo com a regra, ele ainda tem que tomar decisões que não está escrito em nenhum lugar. Por isso que você fala que é gestor. O gerente não. O gerente ele é mais bitolado. Ele segue aquele documento, aqueles números e controla. Só isso que ele faz, mas ele não pensa muito não, ele não toma decisão. Sempre que tiver que tomar decisão é o diretor que toma. Agora você fala, eu sou gestor. O gestor, além de gerenciar, ele tem aquela visão, né? Aquela intuição, ele tem o poder de decidir corretamente. Gestão participativa é o quê? Os trabalhadores são tratados como participantes ou parceiros da empresa. É como se ele fosse dono da empresa, um sócio da empresa. Ele tem que pensar assim. E passam a responder pelo andamento da produção, ao mesmo tempo em que participam do processo de controle da qualidade. Isso estimula a meritocracia. Ou seja, ele vai ter um prêmio em dinheiro, né? Um incentivo, um elogio, um apoio, para que ele tenha uma atitude nesse sentido. Ele vai participar da gerência. Ele vai ser um chefe, né? Um chefe de equipe, um líder de equipe. Para quê? Porque eu não preciso contratar um gerente. O gerente ganha salário muito alto e não produz nada, só fica lá controlando o trabalho dos outros. Aí o Toyota pensou, não, o próprio cara que está trabalhando, ninguém melhor do que ele, para saber o que é importante. E se autogerenciar, se autocontrolar, né? É só você fazer a pessoa pensar de maneira diferente que ela vai tomar conta de tudo, não precisa de ninguém ficar mandando o que ele deve fazer. Ele já sabe o que ele deve fazer e eles se reúnem, aquela equipezinha de 5 pessoas, tem um líder, eles tomam decisão, gestão participativa e não tem mais gerente. Tem até uma piadinha que o pessoal conta, né? Olimpíada de canoagem.
Vocês já viram essa prova olímpica? Tem aquela canoinha, tem 3 remadores e tem um que fica ali com o alto-falante gritando assim, hup, hup, hup. Cada vez que ele fala hup, todo mundo tem que remar junto. Ele só faz isso, e você fica ali sentado no banquinho dentro do barco, da canoa, e gritando, hup, hup, hup. É igual os barcos viking, né, Idade Média. Tinha um monte de remador, aqueles navios enormes, tudo com remo. E tinha um cara que ficava batendo bumbo. Quando ele batia o bumbo, você tinha que remar. Aí você pega lá na Olimpíada Mundial de Canoagem, o barquinho dos japoneses. Tinha 4 remadores e não tinha ninguém gritando. Aham, aham. Eles mesmos já sabiam a hora que tinha que remar. E tendo um remador a mais, o que acontece? Ganharam a prova, né? É uma piadinha, isso aí na verdade não existiu, mas explica muito bem o que é gestão participativa. Tá bom? E o que é um controle de qualidade? Controle de qualidade é... passa a ser descentralizado e entregue a responsabilidade direta dos trabalhadores. É a mesma história, que a própria pessoa que está ali fabricando aquela peça, executando aquele trabalho, ela mesma ela tem que conferir o que ela fez. Eu não vou ir jogando ali numa caixa as peças que eu produzi para ter que vir uma outra pessoa e testar. Já sai da minha mão com qualidade. É lógico que a outra pessoa vai testar também, mas cada um tem que pensar em qualidade. Lá no início da aula eu expliquei para vocês, né? Se você garante a qualidade, você economiza muito dinheiro. O tempo que você gastou ali testando, conferindo as medidas da peça, examinando antes de entregar, você ganha porque evita de aquela peça voltar para sua mão para você fazer um retrabalho, né? Evita de o cara que está lá na frente pegar e jogar no lixo, na sucata, porque é refúgio. E evita também quando você entrega um automóvel Toyota, vende ele na loja. Evita desse carro voltar para a oficina, né, para consertar alguma coisa que quebrou. Essa filosofia. E os clientes gostam, né? O consumidor gosta. Ó, esse carro não dá defeito. Ó, andei 5 anos, é só botar óleo, gasolina e pronto. Essa é a filosofia Toyota. Controle de qualidade é descentralizado. O próprio operário é que vai controlar o que ele está fazendo. Qualidade. Pessoal, já está acabando. Essa aula é bem curtinha, viu? Acho que eu até falei demais. Outra filosofia, outra estratégia, né, de trabalho da Toyota. Subcontratação ou terceirização. Vamos supor. Pensar um pouco aqui. Qual que é o negócio da Toyota? Fabricar automóveis. Então é assim. Toda atividade que não seja fabricar automóveis puder ser terceirizada, eu passo para uma outra empresa tomar conta, né? Aconteceu comigo. Eu trabalhava na Ericsson Telecomunicações, né? O que eu fazia? Eu administrava a rede de computadores, administrava as máquinas grandes, né? Aqueles computadores enormes que não podia parar nunca. Administrava banco de dados. E eu trabalhava na Ericsson. E qual que é o negócio da Ericsson Telecomunicações? É fabricar central telefônica
fabricar infraestrutura de redes para telefone celular. E o trabalho que eu fazia lá, eles olharam para mim e falaram: ó, Argemiro, você vai trabalhar na HP Brasil, Hewlett Packard, HP Brasil. Por quê? A HP, ela tem muito mais preparo, tem muito mais tecnologia, tem computador mais moderno. E nós aqui, para a gente cuidar dessas máquinas aí, não é o nosso negócio ficar comprando computador, né? Depois tem que atualizar o computador, aí dá pane no computador, tem que contratar o Argemiro para ir lá consertar. Não, vou passar para a HP. Aí eu fui terceirizado. Parte de informática da Ericsson foi totalmente terceirizada, porque não é o negócio dela. O negócio dela é telefone, celular, telefone fixo, redes. E é isso. A Toyota, por exemplo, deve ter lá o pessoal que cuida da informática, né? Com certeza não vai ser funcionário da Toyota. Pode ser funcionário da HP, que ela é mundial, ou de IBM, sei lá. Ah, o pessoal que trabalha com segurança, mesma coisa. Tem empresas especializadas em segurança, faz um trabalho de excelente qualidade. E a Toyota em si vai voltar a preocupação dela somente para fabricar automóveis, não vai se preocupar com essas coisas que não é negócio dela. Então, tudo que não for essencial para o negócio pode ser repassado para outras empresas que vão ajudar a Toyota, vão trabalhar lá dentro, terceirizado, né? É o que eu fiz na Ericsson, eu trabalhei 16 anos lá como HP. Eu entrei como Ericsson, mas depois já me passaram para HP, eles terceirizaram. É uma estratégia de negócios. Bom, esse modelo Toyota de produção, ele foi contra muitas coisas do passado, né? Passado bem recente, pessoal. A Chevrolet, a Ford, até muito recentemente, ano 2000, nós estamos em 2020, eles ainda seguiam o Taylorismo, o Fordismo, era daquela maneira antiga. Aí os americanos começaram a comprar automóveis Toyota, porque são de qualidade, né? São baratos. E começou a deixar de comprar Chevrolet. A Toyota tomou conta do mercado americano de automóveis, foi fazendo frente, competindo com Chevrolet, com Ford. Na Europa também, entrou no mundo inteiro. Ela se tornou a maior fabricante mundial de automóveis. É o carro mais vendido no mundo, né? Os países ricos, né? Um carro assim custa caro. Então, o que aconteceu? As outras empresas estavam perdendo terreno, começaram a imitar a Toyota, né? Esse jeito Toyota de trabalhar, essa estratégia de negócios. Todos esses conceitos que eu acabei de explicar para vocês foram copiados por empresas do mundo todo. Enfim, acabou se tornando o quê? Uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de administrar, né? A Toyota deu sua contribuição para a teoria de administração mais moderna, assim, mais atual, né? Pessoal, eu dei um grande salto aqui, a gente saltou da Revolução Industrial para agora, mas eu achei que eu não podia deixar de falar de toyotismo. Quem dá aula de administração não pode deixar de falar disso. Bom, a aula de hoje é só, acabou, pessoal. Exercício. Aqui eu quero que vocês façam o seguinte: fazer uma comparação entre as teorias científicas, a teoria clássica, né? Que formam a abordagem clássica da administração, que foi a aula passada, com o toyotismo.
que é uma coisa bem moderna, né? 50 anos depois. É uma evolução da administração, melhorou. Hoje em dia o pessoal está adotando o toyotismo. Todo mundo copia, né? Então, compare. Aqui eu tenho umas perguntinhas para vocês responderem. Em que diferem os três modelos? Taylorismo, que é quase que a mesma coisa que Fordismo, né? E Toyotismo. Compare os três, o que você tem a me dizer? Existe alguma inovação no toyotismo que se consolidou apenas na década de 70, sendo que o taylorismo em 1900, né? Foi 70 anos depois. Existe alguma inovação? O que muda? Eu dou uma sugestão, uma dica. Primeiro você começa falando de Taylorismo e de Fordismo, que tem muito em comum, apesar de não ser a mesma coisa. O Ford deu a contribuição dele, né? Ele abraçou o Taylorismo, mas ele fez do jeito dele. Ele se aproveitou porque ele queria ter eficiência, ganhar dinheiro, né? E depois que você comparar Taylorismo e Fordismo, fica fácil comparar com Toyotismo, que é uma contradição, né? Vai tudo contra. Nega tudo, né? Explica para mim o que está diferente aqui. Por exemplo, especialização da mão de obra. Não tem mais aqui. Agora é a flexibilização da mão de obra. Não tem desperdício, não tem chefe, né? São equipes autogerenciáveis, né? Que tem um líder. Não tem desperdício. Você só vai fabricar o que já está vendido. Na época lá do Taylor e do Ford, era a época da... Como fala? É a fase da humanidade que a gente viveu, era da industrialização. O problema era o quê? Fabricar, quanto mais fabricar, melhor. Tudo que você fabricava vendia. Você não dava conta de fabricar. Agora não, agora você tem que ir mais devagar. Primeiro você vende no papel e depois você entrega, fabrica e entrega. Essa é a ideia do toyotismo hoje. As coisas, a época mudou e o jeito de trabalhar mudou. Então fica esse exercício para vocês, tá bom? Então, o que vocês acharam da aula? Tem perguntas? Tá bom, professor. Fiquei. Entendi bastante. Legal, fico feliz. Vocês gostaram, entenderam? Uhum. Aí essa aqui tem que entregar uma outra, essa aqui para entregar quando? Nem vi quando tem que entregar essa. Tem prazo bastante folgado. Quer ver que data que é? Deixa eu ver. A outra é do 5 para o dia 23. Essa daqui, para ler a aula 7, deixa eu ver aqui. Tá lá no sistema lá. Tá aqui. É para Pois o dia 14 de janeiro. só depois das férias. É depois das férias. Né? Tá bom então, professor. Tranquilinho? Tranquilo. Obrigado, viu, meus queridos? Eu gosto muito de conversar com vocês. E obrigado por participar.